Só mais um minutinho, estamos conectando. Deixa eu só checar, com certeza vai ter bastante mensagem. Legal, já estamos aqui. Bom, olá pessoal, eu sou Everton Hirayama, estamos aqui com mais um Café com Negócio. Nossa convidada de hoje é a Joy Carolino, fonoaudióloga, pós-graduada em Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é também uma consultora e presta assessoria em desenvolvimento de pessoas em comunicação, practitioner em programação neurolinguística pela Sociedade Brasileira de PNL. Trabalhou também na Rede Record de televisão, na área de fonoaudiologia, com apoio ao jornalismo. Trabalhou também na Fox Sport, na área de fonoaudiologia. Atriz pela Escola Superior de Arte da Célia Helena e atualmente treina profissionais no âmbito vocal e auditivo na CNN Brasil. Joy, gratidão por estar aqui com você hoje, tomando um cafezinho aqui, podendo explorar um pouquinho mais sobre essas questões que a gente está falando esse mês. Hoje é o último dia do mês, a gente está fechando um ciclo aqui falando sobre como cuidar da saúde em home office. E eu só tenho que agradecer por você estar aqui hoje, uma conexão aí que veio com outras pessoas. Bom dia para você. Bom dia, Everton, muito bom dia com seu cafezinho aí, eu já tomei o meu. Daqui a pouco vai ter um chazinho para complementar amanhã. E eu fico muito honrada com o convite, obrigada mesmo por essa oportunidade. É sempre bom a gente ter esse momento, principalmente no meio de uma pandemia, é super interessante a gente manter isso aqui, né? Esse contato, mesmo que virtual, mas esse bate-papo, essas conversas, interações. Então, parabéns aí pelo projeto e obrigada pela honra de poder participar dele. Sim, a Joy, que a gente teve aí o contato através da PNL, né? Através de alguns trabalhos que tem realizado. Foi muito bacana, assim, as conexões, né? Estou falando com o Paulo Hirakawa, da Etiques, que também acho que está presente aqui nessa live assistindo a gente. São mais de 70 pessoas, né, que já iniciam aqui programados a assistirem a nossa live. E o tema desse mês, tá? Você que está nos assistindo, como cuidar da saúde em home office. E nada melhor de também trazer aí uma fonoaudióloga, cuidar da nossa voz, né? Não é sair cantando, falando, né? Aqui na live, você precisa também se organizar, se programar, se treinar, né? Por isso que existe a sua profissão. Joy, fala um pouquinho mais da sua profissão para as pessoas também que estão aqui na live entenderem aqui qual a importância, né? A suma importância de um fonoaudiólogo. Sim. Bom, eu costumo perguntar para as pessoas quando essa palavra, né, fonoaudiologia ou fonoaudiólogo, o que vem na mente, né? O que vem na cabeça? Geralmente vem a experiência que você já teve com o fonoaudiólogo, com a experiência de alguém próximo, né? Então, geralmente, a experiência, ela está associada a alguma criança com problema de fala, gagueira, troca de letra, né? A fono é muito conhecida nas questões de fala, mas é interessante porque a fonoaudiologia hoje, ela é uma área muito abrangente. Ela engloba não só a parte clínica para atendimento de crianças com problemas de fala, mas ela acompanha aí não só as crianças, mas adolescentes, adultos, idosos, toda a sua fase, né? Porque se a gente observar, a nossa fala, ela se desenvolve desde a barriga da mãe, né? No sentido de que o bebê está
está construindo a sua linguagem ali dentro da barriga com o som que ele está ouvindo ali, captando, está memorizando, né? Criando sinapses ali auditivas, né? Para futuramente isso fazer sentido com tudo o que vem agregar no crescimento dele. Então, a fala, a audição, ela vem e acompanha toda a fase, toda a jornada do ser humano até a fase mais de senescência, né? Então, tem todas essas fases, tem a atuação dentro dos hospitais, com pessoas que sofrem de disfagia, que não conseguem mais engolir. Então, tem muitas áreas que as pessoas ficam, poxa, é verdade, atua nisso, porque é curioso, né? Não é tão divulgado. Então, temos atuações dentro dos hospitais, temos atuações dentro de clínicas, né, em gagueira, em várias áreas. E agora falando um pouquinho da área que eu escolhi, a área de linguagem, de voz e de fala, né? Então, tudo que está ligado à linguagem, né? Na expressão facial, minha expressão corporal, a minha fala, o jeito que eu falo, a minha voz, né? Como que é esse timbre, enfim, tudo que está ligado à fala é o mar onde eu navego, né? E eu costumo, onde eu capacito, onde eu desenvolvo a comunicação dessas pessoas que precisam. Então, toda essa formação assim se deu mais por uma curiosidade e uma paixão junto. Porque eu comecei estudando teatro, porque eu gostava do modo como os atores falavam, e eu queria falar como os atores falavam. Cheguei no teatro, eu me deparei com uma fono que preparava a voz, e eu falei, uau, eu quero isso, eu quero cuidar de voz profissional, eu quero cuidar da fala das pessoas, porque eu acho que isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. A comunicação, a forma, né, como a gente fala, não só o conteúdo, né, não só ali a importância do que a gente tem para falar, mas como a gente vai colocar essas palavras. Então, eu acabei me apaixonando e até hoje eu tenho atuado com muita paixão, com muito carinho e nos detalhes. E aí a neurociência eu fui parar porque eu sou uma apaixonada também pelo comportamento humano, e aí está ligado também a PNL. Então, uma coisa foi encaixando na outra e foi complementando, sabe? Uma coisa ia complementando a outra. Muito legal, porque, assim, trazer uma profissional completa, né, de tarimba, que é como você tem essa tarimba, tem essa navegação, desde o entender na pessoa, né, não é simplesmente trazer uma técnica. Acho que esse cuidado que você teve de ter esse aprendizado, né, tanto na neurociência quanto na PNL, né, que a gente fala muito, né, entender o outro, né, facilitar a comunicação. E aí você já tem essa especialização na questão da voz. Acho fantástico esse tema para trazer hoje aqui para as pessoas que estão aqui no Facebook ou no YouTube. Então, você que está aqui ligado com a gente, pode mandar suas perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui nas redes sociais aqui para a gente trazer. Vai ser um bate-papo muito gostoso aqui de manhã. Então, se você está curtindo aqui, dá um curtir aqui, um compartilhar, que com certeza aí faz muita diferença para nós. Tá bom? Então, até para começar, Joy, queria até assim navegar um pouco nessa questão da voz, né? Qual a importância, né, nesse momento aí que a gente olha o comunicar, esse momento de home office, que conjuntura que a gente consegue, essa união que a gente consegue fazer para as pessoas que estão em casa. Estão em casa, às vezes, claro, né, eu estou muito aí no Zoom, né, muitas reuniões, eu tenho vários empresários aqui que nos acompanham. Falar assim da questão da voz, né? Qual que é a importância disso conectado aí à forma de expressar? O que a gente pode trazer, você pode trazer de dicas aqui para a gente, inicialmente? Então, Everton, assim, a voz, ela é a nossa identidade, né? A gente já vê isso, por exemplo, na voz da mulher do Waze. Quando a gente escuta, a gente já sabe que é do Waze, a gente pode estar com o olho fechado, que a gente já identifica ali que ela é do Waze.
ela é uma marca, ela é um registro. E ela tem a capacidade de transmitir, de informar as nossas emoções, como a gente se sente. Então, é interessante, porque, por exemplo, quando você liga para alguém ou quando você escuta o áudio de alguém no WhatsApp, você consegue perceber as nuances emocionais através daquela voz, tá? Então, agora, e já sendo muito objetiva na questão do home office, é interessante você ter uma escuta, né? Uma escuta muito ativa nesse momento. É um momento delicado, é um momento onde as pessoas estão mais vulneráveis, né? Sensibilizadas pela falta de contato com entes queridos que eram próximos e agora não podem ser tão próximos assim. A gente tem alguns índices negativos nesse sentido de que as pessoas têm aumentado a questão da depressão, né? Tem o CVV, que é o Centro de Apoio à Vida, que levantou aí índices de pessoas que estão ligando para lá, procurando apoio, procurando conversar, porque algumas pessoas, veja bem, têm famílias e tem pessoas que não têm suas famílias aqui. Então, essas pessoas saíam, era um modo de viver onde ela encontrava liberdade, respaldo, apoio, saindo de casa, indo trabalhar, ela ocupava a mente, Então, hoje a gente tem um cenário onde muita gente está desempregada, onde muita gente está sozinho dentro de casa, não tem com quem conversar, né? Muita gente aí que veio de outros estados também, tem suas famílias de outros estados. Então, esse contato, ele faz muita falta, né? Então, é importante a gente ativar a nossa escuta para que a gente perceba, através da voz, qual que é o estado emocional daquela pessoa, se ela está bem, se ela não está. É importante, porque senão a gente acaba ficando enclausurado nos nossos próprios interesses, na nossa própria vida. Então, esse momento é um momento onde a gente precisa dar as mãos, onde a gente precisa ter um olhar mais aberto para o outro, onde a gente precisa ter nossa escutativa para entender, começar pela voz, né? Porque como a gente não está olhando olho no olho, não tem esse contato, porque quando uma pessoa está na nossa frente, Everton, a gente capta expressões faciais, a gente capta toda a linguagem não verbal dela, e a gente consegue perceber que ela está falando que está tudo bem, mas ela está com a cara fechada, que está tudo bem, mas que a expressão dela não está tudo bem, e a gente percebe isso. Então, a gente não tem mais isso, se a gente não ligar a câmera, a gente não vai saber como que aquela pessoa está, né? Então, como que a gente consegue captar essa informação através da voz? Uma ligação onde a pessoa tem ali o seu jeito de fala, né? Um jeito de fala mais lento, um jeito de fala com mais pausas. Isso já me sinaliza que a pessoa não está em boas condições emocionais. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que a fala dela é diferente. A fala dela tem muitas pausas e é uma fala mais lenta. E às vezes ela acaba repetindo as mesmas coisas. Então, tem alguns padrões que você consegue identificar sem precisar ser um fonoaudiólogo, apenas prestando atenção, apenas escutando. Então, falando desse momento de pandemia e de saúde mental e de home office, é imprescindível estar com a escuta completamente ativa. Completamente ativa. Ficar bem antenado, né? E acima de tudo, né? A gente está passando por uma situação bem diferente, atípica, né? Nós, brasileiros, que a gente gosta, né, desse contato visual, de saber como que a pessoa está e tá próxima, né? E agora a gente está mais digital, né? A gente não pode perder essa questão, né? Eu vejo muitas reuniões, muita gente não abre a câmera, claro, por privacidade, por momentos, eu entendo também. Às vezes a gente tem um espaço para poder fazer reuniões, tem gente que infelizmente não tem. Mas independente disso, eu acredito que a gente não pode perder realmente esse contato para
validar tudo isso que você comentou, né? Porque no dia a dia mesmo, nós como ser humanos, a gente já tem uma inteligência emocional já para essa questão, né? De eu entender, será que a Joy está bem? Como que ela está sendo o dia dela? Agora de manhã mesmo, antes de iniciar a live, faço uma reunião com a minha equipe. Sempre eu falo assim, abre a câmera, eu quero saber como que você está. E não é assim mandatório, claro que é opcional, porque cada um passa por um momento, mas a gente já começa a captar essa sensação. A gente está falando um pouco até da saúde mental, né? Mas tudo está interligado, né? Quando a gente fala de saúde, tudo está interligado. Quando a gente fala de fono, de voz, uma percepção que eu tenho muito, né? É que as pessoas realmente estão mais fechadas, né? Por isso que tem esse altos índices, né? Mas as pessoas também podem, né? Como eu estou fazendo aqui, trazendo conhecimento aqui nessa live, podendo trazer pessoas fantásticas aqui para trazer conhecimento. Então, eu acredito que também eu, né, num ponto de vista assim de poder falar, poder transmitir a minha voz, acho que é importante nesse momento de ter esse cuidado. E aí, até a Joy, até me complementa, né, uma questão da fono. Fono não é só voz, né? Você falou da audição, tem várias outras coisas que as pessoas precisam saber, né? Porque às vezes a dificuldade não é só na voz, em outras partes que a fono também atua, só para complementar essa questão. Sim, sim. A questão auditiva, ela é uma área de muita importância na fonoaudiologia, né? Porque ela está completamente ligada à comunicação, né? E aí a gente tem duas formas da escuta, né? A gente tem a forma fisiológica, que é como a gente ouve, capta, interpreta o som, né? Então, assim, tem até a questão de algumas pessoas sofrerem de alguns distúrbios que elas não fazem ideia de que isso existe. Por exemplo, a questão do déficit de atenção, a questão dessa hiperatividade pode estar relacionada a problemas auditivos. Por quê? Porque não escuta? Não, porque ela tem uma área no cérebro onde ela não consegue fazer a seleção auditiva. Sabe quando a gente está conversando aqui, tem uma pessoa conversando aqui do nosso lado? Ela não consegue abstrair a pessoa que está conversando aqui do lado, então ela perde a atenção, o foco aqui nessa conversa, ela mistura. Então, o cérebro não consegue fazer essa distinção do que é comigo e que eu tenho que apagar, deixar esse som aqui do lado de figura fundo, né? Então, é interessante que tem todos esses aspectos, né? Da audição, da interpretação do som. Então, é uma área muito importante. Se a pessoa tem dificuldade de prestar atenção, de se concentrar, de ter a sua atenção retida por muito tempo, isso pode sinalizar algum problema, algum distúrbio de audição, que no sentido de interpretação, ele pode ser tratado, né? Já a audição, na maioria dos casos, se você vai perdendo a audição, não tem como voltar mais, né? Não tem retorno, não tem como recuperar a audição. Então, é uma área completamente importante para a gente, né? Algo que realmente faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente precisa escutar bem fisiologicamente, né? E agora tem a outro tipo de ouvir, que é a escuta, né? Que é isso que a gente estava falando agora há pouco, que é você prestar a atenção, de você estar com a sua escuta aberta para interpretar os sinais, a comunicação, tanto verbal do outro, quanto não verbal, aquilo que ele não está me dizendo, mas que o meu olhar, a minha escuta como um todo está captando, né? E isso é super importante, porque através disso você capta se é o momento certo de falar, se aquilo que você tem para falar é o momento, a pessoa está disposta, está aberta para isso. Então, se eu me atentar a esses sinais com o outro, a minha relação fica muito melhor. Porque eu vou sempre ponderar o momento certo, se a pessoa está no estado ideal para eu dar uma notícia, para eu solicitar algo, entende? Sim. Então,
é crucial ter essa escuta, ter essa comunicação com os olhos abertos para o outro. Então, quando a gente fala de voz e fala, parece ser algo até mesmo superficial, né? Ai, como é que eu melhoro a minha voz? Não. Por exemplo, lá na TV, muitas vezes, alguns repórteres, por exemplo, a pessoa que vai ali trabalhar a voz comigo, ela chega e fala, Joy, eu hoje, nossa, não tô com a voz boa, não sei o quê, tal, minha voz tá assim, assim, assim. A gente faz uma avaliação através dos programas, né? Faço uma sequência de exercícios, mas antes eu procuro entender como que foi o dia anterior, né? Verdade. Como que, se ela passou por algum estresse, se ela está passando por algum tipo de estresse, porque a voz ela é afetada diretamente nas questões emocionais. Quando acontece um estresse, quando acontece algo emocionalmente que abala aquela pessoa, a voz transparece, ela traz essa informação através da voz. A voz fica rouca, a voz fica fraca, a voz tem uma fragilidade muito aparente. Então, eu consigo captar que é algo emocional. Então, não posso jamais deixar de considerar isso, né? Deixar de Negligenciar. considerar os fatores emocionais. Eu vou trabalhar ali a fisiologia, a gente vai fazer uma massagem, a gente vai fazer um treino, um exercício para a voz, né? Para fisiologicamente ela trabalhar um pouquinho da consciência dela, mas eu vou fazer essa pessoa refletir sobre o estado de ansiedade, de medo, de estresse, questões emocionais para que isso ande em conjunto, entende? Então, a voz está totalmente ligada ao emocional, a fala é totalmente ligada ao emocional, não tem como desvincular. Não, e é legal essa anamnese que você faz, né? De você analisar não só o ponto principal da reclamação da pessoa, e sim você analisar um pouco do que está acontecendo na vida. Acho que é de suma importância, né? Para as pessoas assim refletirem a importância de também transmitir isso para um profissional, né? A Joy aqui, com certeza depois aqui eu vou passar aqui para vocês aqui o contato da Joy. Joy também está nas minhas redes sociais aqui, para buscar um profissional com qualidade que tenha toda essa preocupação na questão da voz mesmo, né? Do treinar, do entender. Será que esse momento está sendo crucial? Acho que você falou muito bem essa questão da preparação, mas ao mesmo tempo saber um pouquinho como que está antes, né? Daquilo acontecer. Então, para mim está sendo uma satisfação estar conversando com você. Ontem, para mim, foi um dia excepcional, consegui realizar todos os meus afazeres de forma positiva, então minha vibe está positiva. Então, se eu tô com uma energia positiva, tudo aqui nesse bate-papo, nesse café, vai rolar de uma forma bem mais descontraída, né? Agora, se eu tivesse um final de semana, talvez não muito produtiva, não muito positiva, talvez isso afetaria. Então, você que está ligado, você que é um empresário, que está aqui que tá nos assistindo, acho que essa questão da consciência, do preparar, é muito importante. E nada melhor também consultar um fonoaudiólogo na sua região, na sua cidade, ou até mesmo com a Joy aqui, trazendo essas dicas fantásticas. Joy, você também tem a especialização em neurociência, né? Acho que é uma área que também eu tenho muita curiosidade, queria navegar um pouquinho em cima disso também, pela essa sua experiência. Ainda mais a gente falando um pouco sobre essa questão da saúde, né? O que a neurociência tem pesquisado, tem trazido aqui no nosso dia a dia que pode complementar com a sua atuação? Olha, eu sou apaixonada pelo cérebro, pelo cérebro, o estudo do cérebro, porque é uma máquina que, assim, a gente é um estudo eterno, né? Então, o mergulho foi um mergulho só. Precisa constantemente, né? Até porque a ciência ela se renova cada dia. Então, cada dia é uma novidade, cada dia é uma descoberta.
E isso é muito interessante. Eu fui buscar na neurociência algumas respostas que eu não encontrei, tá? Justamente Legal. por conta disso. Porque é uma descoberta a cada momento. Mas ainda foi interessante o estudo para você ter um panorama geral de como você funciona, de como as nossas emoções acontecem, né? Então, assim, tá um pouquinho mais profundo na questão vocal, é como se fosse a ponta do iceberg e a neurociência tá lá embaixo, sabe? Nossa, A legal. neurociência é um mergulho bem profundo, então é como eu me sinto e é o que aconteceu para eu me sentir dessa forma, e aí a minha voz reverberou isso, e aí eu tive determinado comportamento, e aí eu tive determinado posicionamento, né? Então, assim, aí falando, trazendo um pouquinho de home office e cérebro e neurociência, é interessante a gente pensar da seguinte forma: a gente tem alguns neurotransmissores, né? Que são responsáveis pelas nossas emoções, pela forma como a gente se sente, pelo nosso bem-estar. Então, por exemplo, serotonina, quando é liberado através de exercícios, que a gente sente aquele bem-estar, né? Então, são neurotransmissores, né? Que fazem essa ligação química. Então, não tem como, por exemplo, eu tomar serotonina, né? Não tem como eu pegar um comprimido de serotonina, porque ela acontece nas práticas, nas atividades do dia a dia, né? Uma atividade física, você fazer algo que realmente libere essa composição, essa química para você sentir esse bem-estar. E aí, falando um pouquinho do mundo corporativo, o neurotransmissor que a gente mais precisa aí é a dopamina, tá? E a gente está em busca dessa dopamina o tempo todo, que é a sensação de busca pelo prazer, esse sistema de recompensa. Então, eu faço algo e ganho algo, então eu faço esse trabalho e a minha recompensa é essa. E é muito interessante porque a gente trabalha a automotivação, a motivação através disso, né? Então, através de um engajamento de equipe, de um desafio, eu vou trabalhar a serotonina também, vou trabalhar a dopamina, esse sistema de recompensa, essa motivação em equipe. Então, por isso que hoje a gente tem uma barreira, que é a questão de não estarmos juntos, de não estarmos perto na empresa, né? Que é onde você vai, tem o seu momento ali que você pega o seu colega de trabalho, toma um café com ele na copa, conversa qualquer coisa, menos de trabalho, aqueles 5 minutinhos ali. E aquele momento é o momento que você libera a dopamina, que você tem uma sensação muito boa de quebrar aquele ciclo onde você está ali no estresse, na tensão de concluir um trabalho. Então, parece que é sem importância, mas não é. É super importante ter esses momentos, né? E aí fica o grande desafio: como que a gente cria isso dentro de casa, né? Com essa limitação toda. E aí é o grande desafio. Eu dou mentoria também, e eu estava atendendo um superintendente de uma multinacional. E ele estava tendo muitas dificuldades assim com o trabalho home office, porque ele falou assim: Joy, eu sou uma pessoa muito ativa, eu saio, eu gosto de sair para fazer reunião, eu gosto de marcar reunião com o cliente e almoçar num restaurante legal. Ele falou: eu gosto disso, dessa interação, dessa correria, de sair, de fazer reunião lá e volta, não dá tempo, à noite vou para o CrossFit. Ele falando tudo, né? E ele falou: e agora eu estou dentro de um cômodo com uma reunião atrás da outra e é muito difícil para mim porque caiu numa rotina chata. Eu não consigo, eu não posso sair de casa. E aí aquela permanência constante também das pessoas ao redor. Então tem vários desafios aí, né? Então a gente trabalhou alguns aspectos, né? Identificou algumas coisas que ele gostava de fazer, quais os prazeres que ele poderia substituir, né? O que ele poderia, quais os momentos no dia dele que ele poderia substituir por algo que desse, que tornasse prazeroso, né? O que ele faz, que quebrasse um pouco essa rotina, esse dia
onde ele faz muitas reuniões, então a gente começou a trabalhar algumas pausas no dia para ele fazer determinadas tarefas, né, para ele sair um pouco daquilo, preparar o ambiente de trabalho dele. Como que é esse ambiente de trabalho? Está confortável? Tem objetos, coisas que são âncoras, né, para que ele possa, entende? Trazer um pouquinho de PNL. Então, como que é esse ambiente, né? Eu consigo melhorar esse ambiente para me sentir melhor? Eu consigo trabalhar a questão de recompensa? Eu vou fazer isso, eu vou passar o dia todo aqui, mas no final do dia eu vou fazer algo X para mim. Entende? Você precisa ter esse momento com você. Você precisa fazer algo por você. Você precisa trabalhar em favor da dopamina para ela trabalhar ao seu favor. Né, essa questão de motivação, de recompensa. Então, a gente identificou esses pontos e foi colocando, assim, na rotina, no dia dele, coisas que pudessem trazer para ele uma novidade, trazer para ele essa quebra desse dia padronizado e totalmente metódico, né? E deu muito certo, ele ficou super feliz, porque foi um trabalho muito bacana. Ele foi encontrando mesmo, ele foi super dedicado também, ele foi encontrando esses ganchos, esses gatilhos para que ele pudesse mudar, né? Para que ele pudesse mudar um pouquinho a rotina dele. Foi bem legal. Um tópico que você comentou, né? Você então presta essa questão de presta esse serviço, né? De mentoria também, né? Sim. Então, além de cuidar de grandes profissionais aqui, a gente até falou um pouco do currículo, né? Você cuida e faz uma mentoria. Acho que isso é fantástico. A Joy, eu estou com uma pessoa aqui extremamente aí com um currículo enorme. Então, você empresário, eu vou até dar um oi aqui para os empresários que estão aqui na live. Clóvis Kate da Shima, Rubens Lien, nosso amigo aqui o Felipe Palmeira, da Artes Filmes, uma produtora de vídeo muito bacana. Depois eu vou até conectar você, Joy, lá com ele. Não sei se vocês já se conhecem, mas é uma produtora de vídeo aqui que faz vários vídeos e com certeza o cuidar da voz é muito importante. Então, falando um pouco dessa mentoria, dessa neurociência, né? Esse cuidado que a gente precisa ter, você já até fez um gancho comigo aqui, até com a PNL. Então, eu estou querendo trazer para as pessoas, para os profissionais, para os empresários, essa conexão mesmo. O cuidar da voz, a consciência que a gente precisa ter com a neurociência e um pouco desse entender o próximo, que está muito ligado à PNL, né? A nossa voz também, ela precisa ser também um pouco universal? Qual que é a sua percepção dessa questão de você comunicar para uma pessoa, para o nicho, né? Por exemplo, a gente está falando muito com os empresários aqui, eu falar com esse nicho é diferente da forma que eu vou me comunicar ou utilizar minha voz para um outro tipo de nicho. Como que você faz essa segregação ou eu estou trazendo alguma coisa nova aqui que você acaba transmitindo para o pessoal da CNN? Como que é feito esse bate-bola? Então, a voz, ela precisa combinar duas coisas: o seu tipo físico e a sua profissão. Ela tem que estar alinhada a essas duas coisas. Então, vou dar um exemplo bem clássico, tá? Legal. Anderson Silva. Pensa se a voz dele combina com o tipo físico dele e com a profissão. Não combina, tá? É uma voz aguda, é uma voz que realmente não transmite força, tudo aquele tamanho que ele a voz dele não bate com a identidade dele, entende? A gente precisa se atentar a isso, porque eu estou pegando um caso extremo, mas eu lido diariamente com pessoas, com profissionais extremamente competentes, de alto cargo, que não transmitem confiança através da voz, que não transmitem segurança através da voz. Tem uma voz mais aguda, mais infantil, uma voz que trepida, uma fala insegura, tá? Porque aí voz está associado ao som, fala está associado à forma desse som. Então, é o ritmo, a velocidade. Sabe aquele empresário
que tem um turbilhão de ideias na cabeça, tem muito conteúdo, é aquela pessoa super inteligente, então ele quer despejar tudo aquilo ali na reunião e ele começa a falar muito rápido. Se você não tem uma boa dicção, você fala muito rápido e as pessoas não captam a sua mensagem. Então, assim, dentro de uma reunião, a retenção de atenção já é pequena, porque a pessoa ela cai, né? Tem dois picos de atenção numa apresentação, numa reunião. O começo, que as pessoas estão totalmente voltadas ao que você vai introduzir, e o final, quando você fala, pessoal, está acabando. Então, são dois picos de atenção que você tem aí numa apresentação. Nesse meio, as pessoas se distraem com pensamentos aleatórios, né, com uma mensagem no celular, algo que ela tenha para fazer. Então, é interessante pensar que a sua voz tem o poder de chamar a atenção, de desconcentrar, de concentrar, né? Então, numa reunião, a minha velocidade é super importante. O meu tom de voz é importante, né? A minha tonalidade, se eu falo mais fino, né? Se é uma gerente que fala desse jeito, ela vai causar mais irritação do que a afirmação, do que a aprovação, entende? Então, a voz é muito importante nesse processo. Um grande líder, um grande gerente, ele precisa se posicionar com o seu trabalho, mas ele precisa se preocupar com a forma como a sua imagem está sendo transmitida, tá? Então, o que você transmite quando você não fala nada? Quando você está no ambiente e as pessoas estão apenas te observando? Qual que é a imagem que elas têm de você? Então, a mentoria, eu trabalho muito isso, é como você se comunica como um todo. Quais os problemas de comunicação que você está enfrentando naquele momento? As pessoas chegam para você e elas reclamam de alguma coisa? Ou elas não entendem o que você solicitou, a demanda que você pediu? Porque às vezes está claro só para você, está claro na sua cabeça. Eu tive um gestor assim, que ele, quando demandava, quando ele pedia, ele tinha todos os detalhes na cabeça dele, mas quando ele pedia de um jeito muito curto, muito breve e rápido, e todo mundo ficava cheio de dúvidas. Entende? Então, como que eu organizo o meu pensamento? Como eu estruturo as minhas ideias e transmito as minhas ideias com clareza para o outro? A minha informação, a minha mensagem está chegando para o outro da forma como eu quero? Então, é só você observar seu dia a dia. Quando as pessoas te retornam, elas retornam com aquilo que você pediu ou com metade daquilo que você pediu? Olha, né? verdade. Que aí a responsabilidade é do emissor, é de quem está falando, né? Sim. Então, é interessante porque a mentoria é muito rica, porque eu vou trabalhar exatamente o perfil daquela pessoa, né? Eu vou pegar o contexto dela, vou querer saber todas as informações de qual é a equipe que ele gerencia ou por quem ele é gerenciado, quais são os problemas que ele enfrenta, quais as dificuldades, as barreiras. Eu tenho dificuldade de dar notícias ruins, notícias negativas. Eu não sei como falar com tal pessoa. Às vezes até problemas de relacionamento na mesma empresa. O gestor, o líder da outra equipe, eu não consigo ter um bom relacionamento com ele. E como que você faz? Porque você precisa trabalhar. Você escolhe suas amizades, mas você não escolhe com quem que você trabalha. Entende? E aí você precisa criar um bom relacionamento com as pessoas, mesmo sem gostar, mesmo tendo pouca identificação com aquela pessoa. Sim. Entende? Então, como que eu desenvolvo isso? Como eu deixo a minha comunicação neutra nesse caso, sem transparecer, às vezes, o meu sentimento, a minha sensação que não é tão positiva com aquela pessoa, né? Então, como chegar nesse equilíbrio, né? Então, eu trabalho muito a questão emocional, muito mesmo, que está totalmente ligado ao comportamento, à comunicação. Então, eu tento identificar qual que é a emoção dessa pessoa no contexto dela. Ela está frustrada? Ela tem um objetivo e ela está demorando 5 anos para conquistar esse objetivo dentro da empresa? Então, às vezes, a gente tem comportamentos inconscientes que transmite, que a gente percebe na forma de comunicar. Então, essa pessoa ela é insegura na hora de se apresentar. Por quê? Por causa disso, disso, disso. E a gente vai tentar buscar isso,
né? Buscar qual que é o momento dela no trabalho, né? Se ela está passando por algo, com quem, qual é a pessoa que ela está frustrada e por quê. Então, é um mergulho mesmo para... A gente vai mais fundo para trazer todo o potencial de comunicador que ela tem, né? Todo mundo Nossa, tem essa capacidade. Olha o conteúdo que você me trouxe aqui, falando sobre a importância da voz, de como você se comunica. Acho que você é empresário aqui que está nos assistindo, o Irineu também, outro empresário está aqui com a gente. Essa questão mesmo, né? Eu vejo muita gente falando sobre assim, olha, eu queria transmitir aquilo e eu não consegui transmitir. Será que a sua voz, né, saiu um pouco trêmula, né, ou saiu um pouco menos impactante como deveria ser? Esse cuidado com a voz que você trouxe, Joy, é fundamental, fantástico. É que, graças a Deus, também eu sou muito curioso também nessa questão. Acho que quase eu fui um consultor, né, dessa parte de neurociência, PNL, porque também quando eu fui um pouco nessa questão de oratória, né, do trainer e tudo mais, trouxe muito isso que você falou. Como que você está transmitindo? Qual a resposta que você está obtendo da forma como você transmite as coisas? Você está obtendo tudo aquilo que você, na sua mente, você trabalhou, eu queria transmitir isso com a Joy, e a Joy entendeu? Putz, entendeu. Se ela entendeu, então eu estou conseguindo transmitir corretamente. Então, você, empresário, que possa estar nesse momento com muitas dificuldades de comunicação, é importante dar uma olhada nessa questão da fono, né? Com o fonoaudiólogo, passar por esse profissional que é de extrema importância e que cuida da maior ferramenta, né? Acho que tem até vendedores aqui que estão nos assistindo, que é a grande importância daquilo que você tem, sua voz, né? E você trouxe um ponto bem interessante, que é a questão assim, qual é o resultado que você está tendo na sua comunicação? Você está tendo efetividade? Então, gosto, eu tô adorando esse bate-papo aqui com você, porque a gente está trazendo dicas fantásticas aqui para as pessoas, falar assim, como que está minha comunicação, como que está minha voz. Você comentou até um pouco do Anderson Silva, eu tenho aqui nas minhas redes o Japa, né, que é da MM. Até brinquei, falei assim, eu não vou falar do Anderson, senão daqui um pouco o Anderson me liga aqui e fala assim, o que você está falando da minha voz? Hoje em dia tem que tomar cuidado, né? É verdade, hoje em dia eu não vou brincar muito com Anderson Silva aí, Mas porque nesse senão vai caso, ser compartilhado para posso ele. cuidar de você, Anderson? Posso Isso, cuidar? claro, tem uma oportunidade aqui, a Joy está disponível aqui para ser o seu mentor, né? Sua mentora Pronto, tá aqui, tudo para cuidar certo. da sua vez, está tudo certo. E que dicas que a gente consegue trazer? Acho que a gente fala muito sobre a importância, né? Da fono, a importância da comunicação. Existe algum treino básico que, claro, né, para dar esse gostinho de melhora para as pessoas que estão nos assistindo, nessa questão de voz, que você pode passar como um treinamento prático para as pessoas? Olha, eu gosto muito de ir pelo caminho da consciência. Então, todo o meu trabalho, ele começa com a percepção, com o trabalho da consciência, de melhorar isso em você. Por quê? Tudo que eu jogo luz, tudo que eu jogo foco, eu tiro a automatização. Eu trago o meu olhar para os detalhes, para aquilo que está acontecendo. Por exemplo, os hábitos, né? Tem hábito que todos os hábitos a gente não tem ideia de que eles existem, até que a gente perceba, né? Até que a gente traga luz para isso. E nosso comportamento é isso, é o hábito. Então a gente precisa jogar foco. Como eu trabalho isso na questão da comunicação? É sempre avaliando essa pessoa e fazendo com que ela se assista, ela perceba, e aí eu vou pontuando, né? Olha isso, olha isso, olha isso. Para que você, alguma dica para que você faça isso sozinho?
usando essa estratégia da filmagem. Então, se você tem uma reunião, um conteúdo, um assunto importante para fazer, para falar para as pessoas, encara a câmera, né? Encara a câmera e fale e grave o seu conteúdo. E aí você precisa olhar aquilo ali e aí despertar a atenção para os detalhes, né? Percebe se você está com a expressão fechada falando, você está com alguma mania, algum vício, apoio de falar né, tem esses cacuetes linguísticos, né? Então tem gestos, a pessoa às vezes fica muito assim, ou fica mexendo na roupa, a mulher pode ficar mexendo muito o brinco, mexendo muito no cabelo. Então, se atentar a esses detalhes, porque fazem diferença, né? Quando você está falando e você tá, eu estou falando com você aqui, estou mexendo em alguma coisa, seu olhar automaticamente vai para aquilo que eu estou fazendo, que eu estou mexendo, tá? Então, quando você se assiste, você consegue ali identificar as coisas principais que estão ocorrendo quando você está comunicando, né? E é importante se atentar também. Poxa, a minha pronúncia está boa, está correta? A gente tem mania de comer, né? Cortar as palavras. Então, a gente fala falando, andando, né? A gente não fala falando, andando. A gente tem o costume de cortar essas palavras, o que traz uma certa pobreza para a nossa comunicação, né? Não que no dia a dia, numa conversa, você vai ficar preocupado com isso, não. Mas em uma reunião, é interessante que você fale as terminações das palavras corretamente. Então, como que eu falo? Né? Tem cacuete, tem vício linguístico, apoio de né? Então, gente, né? Sabe? Esses cacuetes que acabam poluindo sua comunicação e às vezes você não percebe e às vezes está até irritando o ouvinte que está já sabe que você vai ali para frente da reunião e vai começar a falar dessa forma. Então, a minha dica é essa. Fazer Legal. Esse automonitoramento, despertar Legal. Essa consciência através da filmagem e tentar melhorando, né? É claro Sim. Que com um profissional, né? E aí vale lembrar que não é todo fonoaudiólogo que trabalha, que atua nisso, né? Quando o fonoaudiólogo ele tem a formação, ele precisa buscar outros conhecimentos para que ele possa fazer essa leitura de comportamento e de emoção, etc. Né? Então, precisa buscar um profissional, de fato, que trabalhe essas questões. Porque aí ele vai te orientar, vai te guiar no teu perfil, né? Qual que é o perfil do Everton de comunicador hoje e onde ele deseja chegar, né? Ele quer transmitir que mensagem, ele quer chegar onde, né? Hoje o Everton, ele se comunica dessa forma. As pessoas entendem o que ele fala, né? Ele está se posicionando mesmo como um líder, ou ele precisa mudar alguns aspectos na comunicação dele para que as pessoas o vejam com mais credibilidade, com mais autoridade. E a isso a gente pode trabalhar com exercícios para a voz, para a sua voz ficar mais grave, porque a voz grave ela é muito mais aceita no mercado, ela é muito mais vista como tom de segurança, de autoridade, de competência. Nossa. Então, os tons de voz, essas nuances vocais, todas elas transmitem uma mensagem. Sim. Então, eu preciso me atentar a isso, o que eu estou transmitindo. E aí o profissional vai te orientar, vai identificar em você quais as questões que você precisa melhorar. Legal, é importante passar realmente com um profissional. Eu acho que falei numa outra live, os cuidados que você precisa ter para pegar um youtuber da vida e começar a praticar, acho que precisa realmente consultar um especialista. Eu falo isso porque a gente estava comentando, né, da forma como que as pessoas estão consumindo conhecimento. E eu tive esse cuidado de trazer realmente profissionais da área para falar um pouco mais dos cuidados. Tá? E não sair aqui falando, olha, eu tive aqui uma consultoria com a Joy Carolina
e aprendi muita coisa aqui na hora de expressar até aqui para você no canal. Não, trazer a Joy aqui para responder as perguntas. Até, Joy, tem uma pergunta aqui. A gíria, uma linguagem mais informal em uma reunião, até mesmo o uso de palavrões. Qual a sua visão, Joy? Fizeram aqui a pergunta o Clóvis Keito da Shima. Conheço ele, empresário aqui da Astral Saúde Ambiental. Fez uma pergunta aqui para a Joy. Joy, gíria é uma linguagem mais informal em uma reunião? Olha, a gíria, ela fala sobre você. Fica a dica aí, Clóvis. Apenas ela traz informações do seu contexto, de como é a sua vida. Se você fala gíria em uma reunião, é o modo como você fala na sua vida. E aí depende muito do que você traz ali. Palavrões não são bem vistos, não são bem-vindos. Então, tem gente que, de fato, porque tem, às vezes, assim, um certo conforto, uma certa intimidade com a equipe, se sente à vontade para falar. E aí, a pessoa precisa ter a consciência para medir as consequências, né? Verdade. Isso me compromete até que ponto? Isso compromete a minha imagem até que ponto? Eu vou garantir para você que compromete, tá? Então, em algum determinado momento, você vai sentir o prejuízo disso quando você for delegar algo. As pessoas vão ter uma certa imagem de você porque você fala de certa forma. Então, você cria vieses na cabeça das pessoas, né? Então, precisa tomar cuidado, por mais que você se sinta à vontade, ali seja um ambiente já que você está acostumado com as pessoas, precisa tomar um pouco de cuidado. Joy, com relação a hábitos, né? Eu acho que cada ser humano, claro, você vai analisar individualmente, né? Por exemplo, o Everton é de uma maneira, fulano de tal é de outra maneira. E claro, você tem que ter esse cuidado para transmitir da melhor forma as orientações. Existe algum hábito que nós, né, como seres humanos, temos no dia a dia que estraga a nossa voz? Muito, assim, tipo, vamos falar assim, a médio a longo prazo. Falar, Everton, olha, quem fuma muito acaba tendo as suas cordas vocais mais debilitadas. Existe isso para as pessoas que estão assistindo e saber quais são os perigos, né? Ou até que dica que você pode trazer para você ter uma manutenção da sua voz? Sim, saúde vocal, né? Você passar o dia todo falando, você precisa analisar a sua demanda, tá? Se você fala muito durante o dia, qual que é o volume da sua voz, se você fala muito alto, então precisa ligar aí o sensor da percepção para você ter essa noção. E não hidratar a voz com água, o básico, tá? Básico, Água. Você precisa trabalhar com uma garrafa de água do lado e bebendo água. Isso é a velha história da fono, mas que faz muito sentido, porque através da água, a água cai na corrente sanguínea e ela vai hidratar. Minha prega vocal ela é composta por mucosa e músculo. Eu preciso hidratar, eu preciso deixar essa mucosa saudável, hidratada, para eu não causar aí uma rouquidão e ter prejuízo. Eu conheço muitas pessoas no meio corporativo que têm uma alta demanda de voz, tá? Então, pessoas que simplesmente usam a voz para fazer uma reunião, usam a voz para ter contato com seus clientes fornecedores, estão considerados profissionais da voz. E quando você é considerado profissional da voz, você precisa cuidar dela para isso, né? Então, se hidratar, beber bastante água, ter um volume de voz saudável, não falar alto. Então, que eu sempre oriento da seguinte maneira: deixar o ambiente o mais silencioso possível, porque senão a minha voz começa a competir com o ambiente. É aquela história da balada. Aquela música alta, você vai falar com o seu colega, você grita no ouvido dele para ele poder te ouvir. É um exemplo também, assim, bem contrastante,
mas faz todo sentido no dia a dia, porque se você está, hoje com a pandemia não mais, mas se você está num ambiente ruidoso, onde tem muitas pessoas ali em sala de treinamento, por exemplo, você costuma aumentar o volume da sua voz para competir com o som do ambiente. Então, esse é o primeiro cuidado, muita água. O segundo cuidado é essa questão de ter noção do volume. Ambiente. E tabagismo, claro, a química do tabagismo, ela resseca a prega vocal e isso prejudica bastante, tá? Então, evitar ao máximo, né? Eu sei que tem gente aí que tem esse hábito, esse costume, mas evitar o máximo. Você falou um ponto que eu tenho percebido muito, né? Nas reuniões home office, a pessoa está usando muito fone de ouvido. E às vezes o fone, claro, existe vários outros fones aí no mercado, mas tem aquele noise canceller que tipo, evita o som externo. Só que o grande problema, eu tenho percebido em algumas reuniões, que a pessoa está gritando, tipo, falando tão alto, porque talvez a percepção dela com fone acaba sendo menor. Realmente, a gente acaba não escutando até a própria voz. Eu mesmo tomei esse cuidado. Foi um amigo meu mandou até mensagem, falou: Everton, eu acho que sua voz está muito alta na hora que você come. E eu estava usando muito fone. E aí eu percebi que o áudio do meu notebook, ele capta muito bem a minha voz. Então eu falei, para que usar o fone? Se usando o fone, eu estou me comunicando talvez até errado a forma. Então foi legal esse toque e tem muito a ver com o que você trouxe aqui de dica. Muito interessante. Tem sim, Everton. Inclusive, é uma orientação que a gente faz em todos os ambientes. Na TV, que os profissionais utilizam o ponto, é a mesma coisa, Verdade. né? Então, qual que é a orientação principal? Você precisa usar o fone? Ok, veja a necessidade, né? Como você falou, o notebook capta muito bem o som, então não tem necessidade de usar o fone. Se você tem a necessidade de utilizar o fone, deixe o fone apenas de um lado, tá? Do ouvido. Aí é que está o maior cuidado ainda. A partir do momento que você deixou o fone de um lado, reveze de 2 em 2 horas. Tira o fone de um Olha, lado e coloque do outro. Por quê? Porque a minha audição vai começar a dar diferença, tá? Porque eu sobrecarrego um lado da minha audição. Então, eu preciso fazer essa troca, tá? Isso tá no manual de saúde auditiva. É inverter os lados do fone, do ponto, do que você tiver no ouvido, tá? Então, isso é legal. super importante. Nossa, Joy, se a gente pudesse ficar aqui, ficaria acho que o dia inteiro conversando, que você tem conteúdo, a Passou gente muito rápido. muito rápido. Eu tô vendo aqui, eu até bati o olho aqui nas mensagens, tem mais gente fazendo perguntas aqui. Gratidão às pessoas que estão aqui nos acompanhando. Já são 1 hora de live. Eu não Que sou os rápido. sertanejos que vão fazer 3 horas, 5 horas de live, tá? Então, fique Isso. tranquilo. Até para trazer algumas considerações finais da sua atuação, da sua forma de trabalho. Aqui, o nosso canal é muito democrático, tá? Então, quando eu trago um profissional, eu quero que o profissional também fale um pouco sobre os seus trabalhos, que para mim é fundamental, e que as conexões, eu acredito que não acontece nada por acaso. O Paulinho mesmo mandou uma mensagem aqui para mim, falou: que legal, você está com a Joy, conseguiu marcar uma live com ela. Falei: gratidão, Paulinho, pela conexão, né, e pelas coincidências, né? O mundo é muito tão pequeno que eu já estive num treinamento junto com a Joy. Então, assim, acho que nada acontece por acaso, né, Joy? É verdade. Que legal isso. E aí, trazer um pouquinho para você essa oportunidade para a gente fechar o ciclo agora aqui. Para você que está nos assistindo, se você tiver mais perguntas, mandem aqui para mim, que eu vou repassar para a Joy. Com certeza ela vai responder a todos os questionamentos aqui. Eu não consigo responder todos, porque aqui e lá a gente tem que ter um foco aqui. Graças a Deus está sendo bem bacana esse bate-papo. Mas finalizar aí com o seu, a gente fala, né? O ponto aí que você faz o seu trabalho.
Everton, primeiro eu gostaria muito de agradecer estar aqui, né, com vocês e falar disso para mim é apaixonante. Eu tenho paixão e muito prazer pelo trabalho que eu realizo, até pelas respostas, pelo resultado que eu vejo nas pessoas. A Legal. melhor parte do dia é saber que alguém melhorou em alguma coisinha da sua comunicação. Hoje eu estou bem ativa assim nas redes, então eu produzo muito conteúdo para as pessoas realmente melhorarem as suas percepções, ter alguns insights sobre comunicação, sobre fala, sobre voz. Eu faço isso bastante no Instagram, então depois se você Legal. quiser deixar o endereço aí, mas é @joycarolino. Eu coloco muito conteúdo lá. Hoje eu tenho o site da mentoria, joycarolino.com. Lá você tira todas as dúvidas, tem tudo sobre a mentoria, que é um trabalho, assim, é o meu queridinho de tudo que eu faço, Legal. porque é isso, né? É para uma pessoa só, é algo voltado, pode ser presencial, pode ser online, mas é voltado para a pessoa, é algo muito particular, personalizado. Então, eu vou trabalhar suas questões, suas deficiências, aquilo que você tem de melhor, a gente vai melhorar a capacidade, você vai se tornar um comunicador e permear também sobre as questões emocionais, né? Então, é um trabalho bem completo, que eu tenho orgulho, assim, de falar que realmente dá muito resultado. E é isso, quero agradecer mais uma vez. E que você deixa aí depois as redes sociais, as pessoas Sim. que tiverem interesse, elas vão buscar aí. Vou passar aqui realmente aí o seu canal no Instagram, depois no site aqui também, eu vou até adicionar aqui para as pessoas, www.joycarolino, Carolino.com. carolino.com, né? Legal, Isso. então estou aqui colocando aqui no Facebook, né? Depois no YouTube eu coloco lá para o pessoal para te acompanhar, para entrar em contato contigo. Acho que aqui é muito democrático também. Eu gosto muito essa abertura, né? Porque estou falando com profissionais com alta tarimba. A Joy está aqui, gratidão. Você que ficou até agora nos assistindo, só tenho que agradecer as pessoas. Sou realmente aí agraciado com pessoas maravilhosas como a Joy aqui que está comigo hoje, tá bom? Então, só Então, para finalizar, claro. não posso esquecer de falar isso. Eu estou com um projeto bem recente de comunicação. Legal. Depois que essa pandemia começou, surgiu algumas demandas e necessidades diferentes, né? Porque antes Uhum. eu dava treinamento, ia até a empresa para poder Verdade. aplicar o treinamento. Então, com essa pandemia, algumas coisas mudaram Uhum. e as pessoas têm me procurado para se comunicar. Como que eu faço para me comunicar melhor online, né? No digital? Quais as coisas que eu preciso evitar? O que eu preciso melhorar? Então, o que eu tenho feito é oferecido, claro, conforme o match aí de agendas, mas oferecido gratuitamente uma live de 1 hora dentro Olha, das corporações. E legal. aí, Olha, fica a dica aí, você que está então, quem tiver interessado. interesse, é só entrar em contato e a gente tenta agendar aí, tá bom? Nossa, bacana. Ó, esse foi um tópico aqui, um bônus aqui para você ficou até o final. Exatamente. Só para os Procurar. finalistas. Olha, e esse é um bônus super interessante, porque eu tenho vários amigos aqui, são YouTubers, né, pessoas que se engajaram aí nesse momento, pessoas aí que trabalham com filmagens. Então, pode entrar em contato com a Joy. Se você que tem o meu contato, meu WhatsApp, fale comigo, eu converso com a Joy direitinho para passar os contatos, o e-mail, enfim, as informações diretas. Claro, aproveita o site também para poder falar com ela, tá bom? Gratidão, Joy. Tudo de Obrigada. bom. Uma Obrigada, ótima Eva. semana para todos nós. E vamos se ver com certeza em breve para mais dicas aqui da Joy Carolina. Para mais dicas e mais cafés. Muito obrigado, viu, Joy? Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até Obrigada pela mais. audiência. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. mais.